Fala, asneiros! Tudo bom com vocês? Primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Vamos fazer um resumo aqui bem rápido do que foi essa noite conturbada nesse primeiro dia. Então, eu já aviso de antemão o seguinte: eu fiquei procurando a crise e não achei. Vocês viram a crise nesse primeiro dia de desfiles? Eu não consegui ver a crise. Tomara que a gente continue não vendo a crise no segundo dia. Mas se houve essa crise nos barracões, ela ficou muito bem escondida, disfarçada nos desfiles das escolas, que estão de parabéns. Mais uma vez aqui ressalto que todas são vencedoras mediante esse ano. Abrindo os desfiles com a Estácio de Sá, escola que veio falando de pedra. E aí, a pedra rolou? Como é que funcionou? Então, a Estácio, ela teve um desfile correto e eu, por incrível que pareça, eu vou manter o meu discurso do veredito final. Eu acho que foi um desfile correto. Não sei se esse correto vai ser o suficiente para a escola se manter, mas foi um desfile correto. Talvez o que tenha me incomodado muito no desfile da Estácio tenha sido justamente seu samba. A comissão de frente teve um efeito visual muito interessante, mas eu acho que ficou devendo, né? Aquela lua redonda, uma coreografia que talvez necessitasse preparar mais, né, esse campo. Enfim, talvez tenha sido poético ou metafórico demais, né? O samba muito ruim. Eu acho que o samba da Estácio vai prejudicar muito a escola. Passou Estácio, chegou Viradouro, e aí o nível muda completamente, né? Viradouro era muito aguardada. E aí o que a gente pode falar do desfile da Viradouro? No geral, foi um dos melhores desfiles da noite. Não teve um melhor desfile da noite. Não teve. Porque a Viradouro, ela teve alguns erros de evolução, ela teve erros na explicação do enredo, e eu acho que na concepção das alegorias. Melhor conjunto de fantasias, milhões de vezes à frente das outras. Viradouro está muito bem de fantasias. Bateria dando um show, mas eu tive a impressão que ela começou muito acelerada, muita coisa. E aí depois, obviamente, ela já estava mais cadenciada. E eu acho que, não sei, né? Já vi jurado tirar ponto pela bateria mudar sua velocidade, sua cadência durante o desfile. Isso me preocupa. Mas, no geral, foi um dos melhores desfiles da noite, né? A Viradouro, sim, como no pré-carnaval, ainda continua na briga pelo título. Passou Viradouro, veio Mangueira. E a Mangueira, ela já foi ao contrário da Viradouro, que vibrou, né? Que teve o aquecimento das pessoas. A Mangueira, ela simplesmente passa e as pessoas não percebem a Mangueira. As pessoas se cansam muito rápido da Mangueira. E isso foi trágico, gente. Foi horrível de ver. Não tem como você ver o desfile da Mangueira esse ano e falar que é a Mangueira, né? E eu volto a repetir o que eu falei no veredito final. Eu não sei o quanto prejudicou algumas rejeições de algumas pessoas ao enredo da Mangueira. Mas enfim, a Mangueira, depois da terceira passada do samba, as pessoas já estavam frias, né? A escola em si, ela até cantou. A harmonia foi interessante. Mas, sabe, em volta, não teve aquele calor de 2019, né? Que a gente esperava. Eu achava que o samba ia explodir e ele não explodiu.
Levando em conta isso, com certeza o Samba da Mangueira vai ser canetado, porque a gente sabe e a gente tem a pouca experiência de que quando o samba ele não funciona, automaticamente o jurado encontra motivos para canetá-lo. Quando não tem, ele encontra, quando tem, ele encontra do mesmo jeito. Quando o samba funciona, ele ignora muita coisa, né? Mas não foi o caso da Mangueira. Então já temos um quesito preocupante. A evolução da escola foi muito falha, né? Carro que apagava e acendia, inclusive na frente dos jurados. Comissão de frente, foi a primeira comissão do Casal Mota que eu fiquei com o pé atrás. Não que eu não tenha gostado, ela estava até muito sincronizada ao samba. E talvez isso seja um ponto negativo. O Casal Mota, eles pegaram todos os pontos do samba. Se vocês repararem, durante a apresentação, a comissão vai fazendo exatamente o que o samba canta. Só que eu acho que isso foi ruim, porque ficou muita informação para pouco tempo e para digerir aquilo em pouco tempo. A bateria sustentou muito bem o samba, sempre na mesma cadência. Achei que foi confortável. As fantasias e alegorias da escola sem comentários, alto nível, muito bem acabadas, muito bem, sabe, existe um contraste, existe um trabalho expressivo, sabe, as esculturas de alto nível, com expressões maravilhosas. Então, assim, são dois quesitos que a Mangueira pode ficar despreocupada. E o enredo, eu acho que ele foi bem passado, apesar de eu entender mais o enredo como a biografia de Jesus do que como uma nova visão de Jesus. Não sei se você me entendeu, mas a proposta do Leandro era passar uma nova visão de Jesus, e durante mais da metade do desfile, 70% do desfile, retratou de fato a vida, né, de Jesus na história real. E isso, para mim, talvez seja um ponto a perder décimo no enredo. Foi minha visão, de repente o jurado não tem enxergado desse jeito. E aí, depois da Mangueira, veio a Tuiuti, que é a minha grata surpresa da noite. Não que eu já não esperava, porque eu já tinha falado no veredito que o João Vitor ia nos surpreender, né? E nos surpreendeu. O trabalho artístico da Tuiuti, ele foge de tudo aquilo que a gente viu ontem e de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Porque ele é dimensional, sabe? Ele é tridimensional, ele tem formas, ele tem fundo, ele tem formas, ele tem expressão, sabe? Não é só um caixotinho enfeitado, não. Ele tem, sabe? Ele tem fundos, ele tem situações atrás de outras situações, cenários atrás de cenários. Não vou encontrar palavras técnicas para descrever, mas eu fiquei maravilhado com a riqueza de detalhes, com o acabamento maravilhoso dos carros da Tuiuti, sabe, com a diferença entre os carros, um não parecia com o outro, sabe, um cuidado incrível. Parabéns, João Vitor. Eu fui uma pessoa que te critiquei bastante, mas a gente tem que reconhecer, né? Que trabalho incrível do João Vitor. De fato, foi a estreia dele. E ele conseguiu imprimir a assinatura dele. Hoje, eu já diria que eu conheço o trabalho do João Vitor e eu reconheceria um trabalho do João Vitor. Porque ali você imprimiu a sua identidade e parabéns. Não tenho o que falar do seu trabalho. Conjunto de fantasias maravilhoso, sabe? Soluções incríveis, com efeitos incríveis, sem comentários. E vamos falar de uma das minhas baterias favoritas, que quando começou a tocar eu já quis levantar para sambar, porque, gente, a bateria da Tuiuti arrebenta e arrebentou mais uma vez, né? Segurou o samba na mesma cadência,
maravilhoso, sabe? Paradinhas incríveis. Parabéns, parabéns a Tuiuti. E aí o samba, que era um samba que eu não acreditava muito, mas eu acho que cumpriu o seu papel, apesar de não ter ajudado muito a harmonia. A escola, eu acho que a escola pecou um pouco no canto, e a arquibancada, o público não pegou aquela ideia muito bem, né? Inclusive se viu pessoas sentando na passagem da Tuiuti, né? E isso não é bom, mas evolução da escola, mais um quesito muito falho. Tuiuti correu muita coisa e com certeza vai perder muito ponto na sua evolução. Enredo talvez seja canetado, porque de fato é um enredo muito complexo e eu acho que ele não ficou tão claro, né? Mas se for, vai ser pouco canetado. Casal maravilhoso, um dos meus casais favoritos. Eu gosto muito do bailado deles. Eu acho que eles têm um vigor, uma energia, uma sintonia, um sincronismo que é impressionante. Aproveitam bem o espaço, os olhares, a elegância e ao mesmo tempo o vigor nas coreografias. Se apresentaram muito bem. E aí passou a Tuiuti, veio a Grande Rio, né, que era a grande prometida da noite pelo samba, e foi, né? Samba da Grande Rio foi muito cantado, talvez o mais cantado da noite, o mais berrado da noite foi o samba da Grande Rio. Minha gente, veio o dedo no cu, fazer o quê? Vier a língua no cu, porque eu falei que não estava sendo cantado e foi. Né? Parabéns à Grande Rio, parabéns à comunidade da Grande Rio, que mostrou para o Renzo que ela existe. Então, eu não tenho que falar da comunidade da Grande Rio, eu tenho que abaixar a cabeça e ver que realmente a comunidade defendeu muito bem o seu samba, e com certeza isso vai ajudar muito a escola em muitos outros quesitos. Mas aí a gente parte para outras questões. O casal, que na minha concepção, um pouco assim que a gente lê de justificativa, eu acho que teve uma apresentação regular. Bateria da Grande Rio deu um show mesmo, sabe? Não teve bostas ousadas, mas assim, o suficiente para o samba render e não atrapalhar o samba. Parabéns à Grande Rio nesse quesito também. Acho que é um quesito que não tenha dúvidas de que vai tirar nota máxima. A evolução da escola também teve falhas, né? Bastante falhas, buracos. Senti que a escola não tinha uma velocidade correta para seguir. Às vezes ela estava rápida, às vezes parada demais. E os buracos, né, que se abriam, algumas alas que às vezes se juntavam muito. Enfim, harmonia da escola sem comentários, né? Sem comentários mesmo. E aí a gente vem para a parte estética, né? Que era uma parte que me preocupava muito, pelo que eu vi no Barracão. E eu vou dizer o seguinte: a iluminação dos carros melhorou muito a estética das coisas, mas ainda tem muita coisa que no meu pensamento vai perder ponto, né? A concepção das coisas não são perfeitas, sabe? São confusas, algumas mal acabadas, o acabamento, sabe? Muito brusco. E irregularidade nos carros, né? Eu acho que isso também conta. Um carro muito grande, o outro muito pequeno, o outro com iluminação muito forte, o outro com pouca iluminação. Mas eu acho que o que mais me incomodou foi a concepção desses carros, né? Eu não posso nem afirmar isso, né? Porque eu não sou o jurado em si, mas muita fantasia duvidosa, sabe? Acabamento muito estranho, concepção muito estranha.
Enfim. E aí eu junto esses dois quesitos para falar do enredo. O enredo, para mim, foi muito confuso. Ele não foi 100% explicado, sabe? E a parte da intolerância respeita ao meu axé, que o samba canta, ela não é. Você não vê ela explícita no desfile, na estética da escola. Então, assim, enfim, né? Mas, no geral, a Grande Rio foi uma das melhores escolas da noite de hoje ao lado da Viradouro. Saiu a Grande Rio, veio a Ilha, União da Ilha do Governador. E aí, vocês lembram que eu falava com vocês? Se esse samba não funcionar, o que seria? Seria uma tragédia. E o samba não funcionou. E aí, a gente começou a ver logo na cabeça da escola uma comissão bizarra. Bizarra. Aquela escultura daquela mulher que você às vezes confundia que era uma criança grávida, e aquela barriga abria de forma grotesca e saía uma criança segurando bola. E essa criança, sabe? Bizarro, 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 bizarro. Um acabamento muito duvidoso, aquele tripé da comissão. Muito duvidoso. E aí ali já começa a preocupar. E aí passa aquela... Aí tem um detalhe, né? As fantasias da comissão de frente que deveriam ser fantasias eram figurinos. Aí passa os figurinos, passa a comissão de frente, que já não foi grande coisa, vem a primeira ala de criança, que também não está com fantasia, está com figurino. E aí passa mais um pouquinho, vem o abre-alas. O abre-alas, ele não seria um abre-alas que perderia ponto se o samba funcionasse. Se a comissão de frente funcionasse. Só que aí o jurado, ele já está no embalo ali de não ter gostado da comissão, ele vai canetando tudo que ele vê pela frente. Porque se você não melhora, ele leva em conta o que ele viu antes. E eu tô falando isso, gente, por experiência de carnaval. A gente viu isso em muitas escolas. Então, assim, com certeza, dali em diante foi só tragédia para a União da Ilha. Porque teve coisas bonitas, o abre-alas estava bem acabado, mas o realismo e a falta de fantasias que ligassem a escola ao carnaval vão fazer o jurado canetar ela em todos os quesitos, todos. E para variar, porque a bateria estava com roupa de uniforme de escola sem nenhum trabalho. Aquilo ali eu achei bizarro. Bizarro, bizarro. E aí, para variar, a escola tem um problema seríssimo de evolução. Seríssimo mesmo. Do carro parar no meio da avenida e a última ala tá quase no início do desfile. No final da passarela. No final da Sapucaí. E ninguém segurava as alas. Elas continuaram andando. Então, assim, gente... União da Ilha assinou um papel muito ruim para sua história. Eu acho que eu não tenho mais nada para comentar. A única coisa assim que eu posso falar para vocês que talvez não perca ponto, mas ainda corre o risco de perder porque o desfile não foi legal e aí o jurado aproveita e caneta o que ele também acha que tem que canetar. Mas a bateria da Ilha, né, que é uma bateria excelente. Mas ainda assim corre risco de perder ponto. A única coisa que seria injusto a Ilha perder ponto seria no enredo. Eu acho que o enredo estava todo ali, foi muito bem explicado, não tem o que falar. Mas aí saiu a Ilha do Governador, deixou a pista crua e quente para quem? Para a Portela. A Portela já veio como? A carência do público em ver algo interessante, algo que chame a atenção dele, a Portela abraçou de braços abertos, né? E veio quente. O samba também, que me preocupava, a bateria encontrou a cadência perfeita para o samba, de forma que o samba era cantado sem ser atropelado, sem as pessoas se cansarem, sem as pessoas pararem de cantar. Então, assim,
Portela, parabéns, me surpreendeu. É mais um que eu tenho que enfiar a língua no cu porque eu critiquei, achei que não ia entrar em sincronismo. Entrou. A comunidade cantou, a escola, sabe, veio num embalo muito interessante. Também um dos melhores desfiles da noite. E no caso da Portela, ela não errou em harmonia nem em evolução. Portela veio perfeita nos quesitos de chão. Bateria maravilhosa, samba muito bom. Só que as fantasias é uma preocupação. A concepção dessas fantasias são cabíveis de perda de décimos. Porque a maioria delas era o mesmo modelo. Um macacãozinho embaixo e uma vestimenta, um acessório em cima. Teve umas que eram só o acessório amarrado nas costas, né? Eu acho que vai perder ponto em fantasia. E alegoria, eu vi algumas falhas de acabamento, mas assim, eu vi uma alegoria que, se eu não me engano, me lembrou até aquela tartaruga do Salgueiro, esqueci o nome. Aquela tartaruga do Salgueiro, eu acho que aquilo ali foi reaproveitado daquela tartaruga. Tinha um peixe que ficava no pé, perto do pé do destaque, que já estava destruído, porque parece que o destaque sambou perto, deve ter quebrado aquilo ali, e estava bem gritante, porque o carro era um marrom, né? Então o isopor ficou amorça, ficou branco, ficou muito visível. E no prédio de vidros, tô falando assim os mais aparentes, nos prédios de vidro, que as pessoas falavam que na concentração estava quebrado, era proposital, mas teve buracos que ficaram sem flecha. E eu não sei como o jurado vai ver aquilo. Outra coisa que me preocupa na Portela, eu acho que prejudicou o casal essa apresentação que o casal paria, né? Gente, bizarro. Muito bizarro. Gente, mas muito bizarro. Muito bizarro. Eu não consigo falar outra coisa a não ser bizarro. Aquilo ali de tirar o bebê do meio da saia da porta-bandeira, no meio da apresentação, foi muito bizarro. E o pior, eu acho que o casal estava tão concentrado para chegar a esse momento que a apresentação deles não soou natural, sabe? Teve falhas assim no sincronismo e ficou evidente que eles estavam, sabe, preparando alguma coisa. Isso deu um ar de artificialidade, de uma coisa armada, de uma coisa programada, que não é bom para casal de mestre sala e porta-bandeira. E a comissão de frente, a ideia foi muito interessante, sabe? É impactante mesmo. Só que eu acho que, pelo menos no módulo que eu vi, deu para perceber que eles iam fazer aquilo. Porque em um certo momento, eles deixaram o público ver que a mesa estava aberta. Então, assim, a ideia é excelente, apesar de ser um pouco agressiva. Eu confesso que eu fiquei meio chocado, né? Foi muito agressivo. Mas baseado, né, na base que eles tiveram do enredo, a gente vai ter que engolir, né? Porque era uma tradição, então a gente tem que engolir que aquilo está dentro do enredo. Mas eu acho que a pior ali foi a falha na execução, de em certos momentos deixar perceber que eles iriam fazer aquilo, que a pessoa ia descer a mesa e ia dar o boneco em troca. Então acabou tirando essa surpresa e esse choque maior, né? E é um choque, é um efeito especial, é um ponto alto da comissão, que ela não é para positivo, ela acaba sendo para negativo porque ela te assusta. Enfim, é um comentário extremamente assim construtivo. Tô te falando que assim, a ideia é boa, mas ela assusta a gente de uma forma tão forte que, sabe, você fica
fica um sentimento estranho, né, daquilo. Mas está dentro da proposta do enredo. Então a gente tem que engolir aquilo ali, né? E o jurado provavelmente tem que engolir, porque ele recebe o livro, abre alas, e ele sabe que aquilo ali é a representação de uma cultura, né, que o enredo está abordando. Mas a Portela, no geral, ela veio muito bem. Foi uma escola que errou em poucos quesitos. Então, a gente vê a Portela aí numa posição confortável, né? Agora vamos esperar o segundo dia de desfiles e vamos ver o que nos aguarda, né? Vamos ver o que podemos aguardar. Enfim, deixa seu like nesse vídeo, por favor. E até o próximo.